Gravação iniciada, take 2, valendo. É a porra da atividade. Opa, vídeo errado? Eu vou te passando as músicas pra colocar e você coloca, então. Claro. São só três, a princípio. My boy, I had enough. Só no BTG eu compro o dólar Ué, mas eu 24 tenho horas adblock, por eu não dia sei de por qualquer quê. lugar do mundo. Vai Abra ver. sua conta. É porque o adblock é só pra vídeo que tá tocando num canal, não pra atividade, gente. Mas num canal do. Ah, do chat, do. Só no chat, é só no embed, não é na atividade. Ah, Eu nem sei se tem o adblock pra atividade, pra ser bem Não, sincero. não tem problema, não tem problema. Vocês podem ver meu compartilhamento de tela, é a mesma coisa. Vamos Pode lá. ser também. Vamos pelo compartilhamento. Watch together. Together. Duo! Mano, Você me manda os dois, os outros no privado? Eu te mandei só um. Eu vou te mandando o que precisa conforme o tempo vai passar. Tá bom. senhor Por França, eu vou mandar uma foto no mudinho, eu tenho uma pergunta pra você. Tá bom. Legal que o França tem o único o nome mais. O apelido que parece mais apelido e na verdade é o nome dele. É por isso que eu nunca tive apelido na minha vida. Faz sentido. O meu nome é Cara, tão bom que eu não tenho apelido. O meu sobrenome é Borba. Adivinha o que as pessoas me chamam no mundo real? Ah, não. É o Bono. Matheus. Matheus. Acho. Ninguém me chama de Matheus. Só os meus pais e o É Miguel. uma cabra. Ele comeu uma cabra. Que? Não é uma cabra Nossa, isso aí? essa sessão Ah! começou tão interessante. Ele morreu. E a gente acertou e ele explodiu. Olha no mudinho, França. Estou feliz, pois estou É uma cabra, é uma cabra. Ah, o ping do França tá lá no vermelho já. Ah, isso vai ser uma delícia. Que isso? Eu caí? Sim. Sim. Ah, tá. Pronto, voltou. Olha no mudinho. Caraca, Tá. o França tem tantos grupos assim. O França Tantos ele mal grupos. usa Discord, né, mano? Exatamente. E esses dois grupos aqui eu nem uso mais. Então por isso que eles estão aqui na pastinha. Nossa. tenho. Olha só, a gente é especial, mano. O que é isso? Tem França? deficientes também, mas esse não é o cara. Isso pode ser um Se eu não me carneiro. engano, esse daqui é uma versão diferente do Crusher. Ah, é o Alien Cabrito, mano. Ô, filha da puta. O Alien Cabrito pode te machucar, se preocupe. O Alien botou ovo no chupa-cabra, velho. Mas tá, vamos lá. Mas olha, Vamos lá começar essa sessão, senão não começa. Deixa eu mutar. Caraca, Então, mas eu queria falar. o cara mandou uma de Beleza. Disappearing Guy. Vamos lá. Então tá, Seguinte. começa. Não, por favor. Vocês estão na famigerada cidade de Santa Cruz. Essa é uma cidade costeira, a capital do país. Ela é um grande centro urbano. Vocês veem incontáveis prédios, uma verdadeira floresta de concreto. E por estes mesmos prédios, inúmeras pichações que vão de sua base até seu topo, naqueles que ficam mais próximos aos distritos mais pobres. O centro dessa verdadeira megalópole é recheado de luzes e LED, piscando propagandas de tudo quanto é tipo, desde produtos cosméticos até mesmo marcas mais complexas e caras de roupas ou de equipamentos sofisticados. A chuva, ela dá um toque diferente à cidade.
é mais como se fosse uma capa. Algo que ao mesmo tempo abafasse aquele irritante som da periferia e dos carros, mas ao mesmo tempo parece dar um aspecto relaxante. Pessoas percorrem as ruas, algumas preocupadas, outras não estão nem aí para nada. E aquela fatídica noite mais parece dia, com tantas luzes piscando e quase hipnotizando a população que parece se contentar com a situação atual. A base dos prédios é forrada de lixo em alguns dos distritos mais pobres. Claro, a população tenta limpar a cidade, porém não adianta. Muita gente para pouco espaço. Cada vez mais a cidade vai aumentando e aumentando, e mesmo assim o número de sem-tetos ainda ultrapassa a marca esperada. Não estamos falando de uma simples cidade ou de uma simples população. Quando nos aproximamos, vemos as verdadeiras castas e quem está no topo e na base. Nos prédios mais luxuosos, vemos pessoas dos mais altos cargos políticos. Belas pessoas, ostentando dons inacreditáveis. Enquanto que ao descer alguns poucos andares desses mesmos prédios, vemos algumas pessoas que apresentam deformidades. Algumas possuem chifres, outras asas, algumas parecem com répteis. Elas limpam banheiros, retiram o lixo das ruas, ou pelo menos tentam. Ou ainda assim, caçam esse mesmo lixo para usar como abrigo. Existe um distrito nessa cidade, escuro, quase que abandonado. Neste mesmo distrito, existe um prédio. Existem vários prédios. Não é como se pudesse distinguir qual é qual nessa floresta de concreto. Nesse prédio, existe um homem que, ao mesmo tempo que parece ter sido está se banhando pela chuva, se banha na água quente do chuveiro, daquele banheiro de azulejos acinzentados, bem encardidos pelo tempo e por mofo, mas ao mesmo tempo parecem limpos. A água quente escorre pelo grande dorso, escorre por suas costas, transpassando suas tatuagens e feridas. Algumas queimaduras, alguns pontos, até mesmo algumas perfurações. É quase como se ele fosse um Frankenstein. A água quente lava o sangue das feridas mais recentes. Enquanto que é possível ver, tatuado na altura de seus ombros, a palavra. A bendita palavra ou oração guia alguns dos corações mais corajosos que habitam essa cidade maldita. Justiça. Estamos na noite do dia 27 de julho de 1996. O homem em questão balbucia, cansado. Seus olhos verdes estão inertes, como se ainda estivesse processando a informação que acabou de receber. Ele se apoia na parede como quem fosse cair, mas permanece firme, forte sobre os joelhos cansados. Eu preciso achar ele. Custe o que custar. Custe o que custar. Resmunga aquele vasto homem, enquanto que com a outra mão parece manobrar entre seus dedos
uma munição velha e riscada. O som do chuveiro se mistura com o som da chuva e voltamos novamente para aquela grande cidade que a tudo e todos parece engolir, independente de quem seja ou o que queira fazer para mudar. Por mais que existam pessoas poderosas com boas intenções, as más intenções sobrepõem até mesmo a índole mais até mesmo a índole mais como é que eu posso dizer? A índole mais nobre. Não é nobre, mas incorruptível. Íntegra. Estamos no dia 26 de outubro de 1997. Vou pegar isso. Nas sombras é possível ouvir um som irritante, mesmo com tantas buzinas, mesmo com tantos carros, mesmo com tanta ladainha, mesmo com tantas pessoas conversando. Esse som, ele é familiar, por mais que seja difícil de ouvi-lo com constância. Um golpe, outro golpe, outro golpe. Na carne já doída. Soco após soco. Um som seco de pancada. Ecoa pela estrutura vazia de um prédio ainda em construção nos subúrbios da cidade. A noite oculta a presença dos incontáveis corpos de pessoas engravatadas. Agentes, talvez. Nada é muito claro, até porque parece que não há luz. Ou parecia, até que um flash de uma luz com defeito ilumina alguns dos crachás que estes corpos contêm. Agentes de uma equipe de segurança. Alguns deles com buracos em suas testas. Outros com o pescoço torcido. Alguns até mesmo com a coluna virada para uma direção que seria impossível se não estivesse quebrado. Todos estes são espalhados pelo chão, formando um caminho. Um caminho que vai acumulando mais e mais corpos. Até que essa trilha de pessoas se aproxima de uma sala no topo desse mesmo prédio. Essa sala é vasta, grande, mas parece ficar pequena pela quantidade massiva de corpos que nela habita. Nas paredes existem resquícios, talvez de uma luta. Algumas paredes estão destruídas, outras perfuradas por munição, algumas até como se a munição houvesse resvalado e rebatido em outro lugar. Mas o que impressiona é a quantidade de corpos e as manchas de sangue espalhadas pelas paredes, pelo teto e pelo chão. Uma sombra, uma figura encapuzada sai da frente de 4 desses agentes sentados em cadeiras e devidamente amarrados. Na diagonal deles existe uma grande lâmpada que tenta iluminá-los. Essa figura, ao mesmo tempo em que sai da frente deles, revela com isso
que, amarrado aos seus corpos, existem vários equipamentos, várias agulhas perfurando seus braços e com cabos, com tubos que interligam elas a soros em hastes de metal. Uma dessas pessoas está completamente irreconhecível. Toda a parte superior de seu uniforme, de sua camiseta de botão, antes branca, está completamente ensanguentado. Seu rosto está inchado e as partes que não estão inchadas estão recobertas. As partes que não estão inchadas estão com falta de pele, em carne viva. A figura se aproxima de uma pequena mesa de alumínio, enquanto limpa as mãos com um trapo velho de pano. Um dos agentes ali, desesperado com a situação, ofegante e cansado daquela sessão de tortura, questiona o encapuzado. O que você quer? Já dissemos tudo o que nós sabemos. O que mais você quer da gente? Você não entende, né? Ele é um sádico, ele é desgraçado. Ele tá fazendo isso por diversão. Antes que o segundo agente pudesse concluir, repentinamente sua cabeça explode. E desesperado, aquele que outrora havia exclamado com pavor que já não havia mais informação para extrair deles, outra vez questiona. Que porra é essa, cara? O que você fez com ele? O que você quer da gente? O que você quer da gente? E a figura, calmamente, mexendo naquela mesa de cirurgia com os mais absurdos e letais aparatos muito mal cuidados, diz calmamente, como se estivesse acostumado com as atrocidades que comete por aí. Eu quero nomes. Apenas nomes. Quem é o dono do cargueiro? Eu não sei, eu juro que eu não sei. Não, você sabe. E você vai me dizer. Por bem ou por mal. Ou vai acabar como ele. A figura, então, novamente fica à frente da luz. E toda a cena que outrora podia ser vista e expectada por quem quer que fosse, se torna escura novamente. Mais uma sombra. Mais uma atrocidade. Mais um crime que acontece oculto nessa vasta cidade. A luz pisca novamente, revelando aquele agente loiro e completamente inerte. No seu crachá, um nome que não pode ser lido graças ao sangue e ao líquido espumoso que escorreu de sua boca e que agora cobre quaisquer informações que pudessem ser tiradas daquele crachá. Novamente, a chuva encobre os mais aterrorizantes e vis sons que a humanidade pode proferir quando envolta nas trevas. Vamos para o dia 20 de fevereiro
de 1998. As pessoas estão apavoradas. Elas olham o noticiário com desespero em seu olhar. Todas elas gritando, se perguntando o que está acontecendo. No Distrito Baixo, uma das áreas mais pobres de Santa Cruz, acaba de acontecer um atentado terrorista usando explosivos. Ninguém sabe dizer ao certo quem foi o responsável. Porém, o atentado, ele, infelizmente, acabou de destruir o futuro de algumas pessoas. Toda a região afetada incluía uma área predial que estava sendo reformada para a inauguração de uma das instituições da Fundação Futuro. Uma fundação financiada pela X-Corp e que visa prestar apoio a pessoas em situação financeira precária. Todo tipo de apoio, desde apoio financeiro até mesmo apoio Político. apoio médico, apoio psiquiátrico, apoio social. Uma fundação que legitimamente fazia jus ao seu nome. Uma fundação que visava o futuro das pessoas. Infelizmente, ela, assim como um orfanato local, que também tinha sede nas proximidades do prédio, foram completamente destruídos pela explosão do atentado terrorista. Ninguém sabe ao certo o porquê daquela ação. Por que destruir um orfanato? Por que destruir uma fundação que estaria lá, justamente para ajudar as pessoas mais carentes daquela cidade e que mais precisariam de amparo? Perguntas que em algum momento vão ser respondidas, seja lá por quem for o responsável por investigar a situação. Mas é claro, isso deixou nos corações das pessoas um lamento. Um lamento que talvez venha a se tornar ódio. Então, chegamos próximos ao tão sonhado dia. Estamos no dia 27 de fevereiro de 1998. A atual turma de futuros alunos da Espescom irá entrar pela primeira vez nos portões da escola na segunda-feira, dia 1º. A cerimônia do ingresso desses mesmos alunos reunirá as mais ilustres figuras do mundo super-heróico, incluindo, não menos importante, o atual novo grande patrocinador, tanto da escola, Espescom, quanto das academias e das agências que treinam e habilitam os heróis. O atual diretor da Tecnopower, o Dr. André Harley, e também o CEO responsável por essa e outras inúmeras empresas de tecnologia e desenvolvimento, o excêntrico e milionário, se não bilionário, Erin Kovacs. Essencialmente, o evento servirá para comemorar o primeiro passo dos futuros alunos na carreira de heróis. Mas também será um convite a toda a população para o evento beneficente
que ocorrerá daqui a 3 semanas, no centro dessa megalópole, em homenagem aos afetados pelo incidente terrorista da semana passada, envolvendo o acidente terrorista da semana passada, esse mesmo que envolveu os membros das comunidades mais pobres da cidade, do Distrito Baixo. No noticiário, vocês, seja lá onde estiverem, veem, assistem em inúmeros canais que relatam o fato. A notícia de que há pouco mais de uma semana foi identificado um mutante conhecido como Kyle Verler. Esse mesmo, depois de algumas investigações, foi o responsável pelo atentado terrorista usando, pelo que foi concluído, explosivos plásticos. O evento ocorrido no Distrito Baixo. E, segundo a perícia, não teve origem necessariamente na Fundação Futuro. Na verdade, a atrocidade foi cometida diretamente no orfanato local que foi afetado também. E a explosão acabou, por consequência, afetando o prédio onde seria inaugurada a Fundação Futuro há algumas semanas, se não fosse por esse mesmo atentado. Atualmente, as investigações sobre esse atentado estão sendo feitas por uma instituição privada que assumiu o caso que antes pertencia à Força Tarefa de Operações de Contenção. O detetive Arthur Wilberg era o responsável por conduzir as investigações. E, mediante essa troca, de setor investigativo, ele veio a fazer um pronunciamento público, dizendo que o caso foi passado para as mãos mais competentes. Nessa mesma entrevista aos canais de notícia, o então responsável e chefe de segurança da Wall Security, Leandro Costa, se pronuncia, dizendo que a colaboração que eles fizeram com a Força Tarefa de Operações de Contenção foi muito boa, mas ele também acusa esse mesmo trabalho em conjunto de vazamento de informações de segurança de ambas as empresas, tanto a Wall Security quanto a Fundação Futuro. E ressalta que essa ação só foi possível graças à corrupção existente nas instituições de segurança pública. No noticiário, vocês veem aquele detetive que outrora fez a sua fala, alegando ter se esforçado, perdendo as estribeiras e partindo para cima do chefe de segurança, Leandro Costa. A ação irritada perante o comentário dele surtiu um golpe e um olho roxo. E, além disso, claro, várias palavras de baixo calão sendo proferidas para ele. Algumas delas até não foram... Algumas partes de seu discurso de ódio até não foram censuradas. Você não tem direito de nada! Você é podre, seu desgraçado! Ninguém fala assim de nós! Ninguém fala assim de nós! Nós lutamos todos os dias para pessoas como você estarem seguras onde estão, seu filho da puta! As câmeras cortam repentinamente e voltam aos estúdios, onde
O noticiário continua de onde deve. De onde deve. Alguns vão para os esportes, outros vão para o tempo, que seja. Ninguém quer ver esse tipo de coisa. Ninguém está interessado em mais brigas, em mais frustração, em mais desgaste, mais intriga entre órgãos de segurança, entre pessoas poderosas, entre partidos políticos. O país está cansado, a cidade está cansada, mas ainda existe uma esperança, e sempre existiu. E essa mesma esperança se renova no dia 1º de março, onde novos heróis serão forjados, onde novos heróis irão subir aos céus, serem iluminados pelo sol, ou talvez descer para a escuridão das cavernas. Quem sabe? É uma cidade muito grande. São muitas pessoas para serem salvas. São muitos crimes acontecendo. Alguns se justificam, outros não fazem sentido, como explodir um orfanato e uma fundação que talvez fosse mudar a vida de centenas de pessoas que são excluídas pelo simples fato de terem nascido com uma mutação diferente, ou com chifres, com asas, parecendo reptilianos, parecendo monstros. Não é fácil pra ninguém. Ainda mais quando você tem que escolher o lado que você vai apoiar. Seja ele a verdade para alguns, ou ainda assim uma falácia para outros. Isso é power. E, senhores, essa foi a introdução ao nosso cenário de intrigas, de controvérsias, de heróis terroristas, de conflitos dos mais variados tipos e que talvez se justifiquem, ou talvez não. Muito pica. Não tava esperando. Foi muito mais. Alô? que eu imaginava nessa introdução. Mas eu gostei. Já estou com muitas teorias já. Eu tenho uma versão por escrito disso. Alô? Ah, minha internet, meu Discord já tá... Saco. Ok. Aí, voltou. Alô? Vai ter uma versão escrita disso ou alguns pontos como datas e descrições vai ter que voltar na gravação? Cara, É o que eu tava fazendo. eu não fiz uma versão escrita exatamente tudo que eu narrei, tá? Se quiser transcrever da narrativa, fica à vontade, mas era muito, tipo, tópicos, que nem o Pacoba faz. Ele pegou um... aqui eu vou falar disso aqui, beleza. Pá, 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 bati os pontos que eu queria. Daqui eu vou falar disso aqui, beleza. Pá, 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 bati os pontos que eu queria. Certo. Entendi. Bem... Não é uma introdução, tipo... Essa introdução foi narrada. Todos esses eventos aconteceram, tem as datas, então, tipo... Não é uma introdução, tipo... Como é que eu posso dizer? O prefácio de um livro. Já é o valendo.
E o que significa já é valendo? Não entendi. Todos os fatos, todos os respectivos fatos, imagina que vocês já vivenciaram esses fatos. As datas, o atentado. Não é Exceto as como cenas se- privadas. Ah, tá, sim. Não é, tem as cenas, enfim. Não é como se isso fosse um resumo de tudão, todo mundo sabe, não. É notícia recente. Isso. Faz uma semana que aconteceu. E. Faz uma semana que aconteceu o atentado terrorista, que teve origem no orfanato, e acabou afetando ali o prédio que ficaria uma filial da Fundação Futuro. O responsável é um. Oi. Péssima hora pra nós querermos nos afiliar à política, né? Não necessariamente, vocês não estão se afiliando à política, vocês estão embarcando. Vocês vão se tornar heróis. Uhum. Né, o mutante em questão foi identificado, né? Ele é um. Eu não cheguei a citar, mas ele é um adolescente. Né, Caralho! Ele é um adolescente. Deixa eu ver, Nossa, eu tenho- agora obliterou uma teoria que eu tinha. Cara, por quê? Não, eu não, obliterou uma teoria que eu tinha, porque, enfim, não vale a pena. Não, Eu tava- vai falando enquanto eu pego a imagem dele aqui. É porque eu achava que, tipo, por ele ser, tipo, se ele fosse um cara mais velho, né, eu poderia dizer que era que poderia ser um complô, sabe, tipo, uma arranjado, sabe, tipo, pra destruir essa filial, pra, sei lá, limpeza de dados ou simplesmente quebra de concorrência. Aí, tipo, Isso contratar ainda- um mercenário pra, tipo, virar bode expiatório. Isso ainda é possível. Gangues e coisas assim podem usar jovens impressionáveis e descartáveis. Mas um jovem impressionável não vai conseguir. Ah, se bem que ele é um mutante, então é. Vou adicionar aqui um chat. Vamos usar esse chat como chat pra colocar os Coloca aí, NPCs Gazeta de... Santa Cruz. Isso, obrigado. Gazeta de Santa Cruz. Quer mesmo que use esse nome? por que não? Você vai mandar as coisas relacionadas... Esse nome é ao bom. mundo? Não, eu ia usar pra botar os NPCs, na verdade. Mas enfim, tá aqui no chat de Power. Eita. Eu prefiro o meu nome. Meu nome é melhor. Gazeta de São Tristão é 1000 vezes melhor. Enfim. Cara, toda vez eu fico confundindo Santa Cruz com Monte Cristo. É por isso que eu dou uma pausa quando eu falo. Seja lá onde vocês como personagens estão, essas notícias chegam a vocês de alguma forma. O mutante responsável pelo atentado se chama Caio Verler. Ele tem 19 anos, não tem outros registros, não tem nada, sabe? Ele não tem um registro geral. Eu achei que ele fosse um mutante, com aparência, quer dizer, um mutante marginalizado. Sim, o nome correto é mutante. O nome correto de quem tem poder ou o nome correto dos marginalizados pela mutação? Tipo, se eu não me engano, tem num dos textos que eu fiz, mas é tipo deficiente, mutante, etc. Bom, o que impressiona você, no geral, o que vai impressionar vocês nessa reportagem, além do fato de ser um jovem que fez isso, com um complexo tipo de explosivo plástico, é que ele não possui um registro geral. O que, nessa altura do campeonato, para pessoas que não estão familiarizadas, vamos explicar um pouco do nosso mundinho. Só um segundo, gente. Minha internet tá horrível. Você caiu algumas vezes. Vou tentar reiniciar aqui a internet. Sim, parece LOL mesmo.
O que eu ainda não entendi, porque eu acho que a minha pergunta não deve ter travado, se mutantes são termos para pessoas com poderes ou para pessoas marginalizadas por conta dos poderes. Sim, são para pessoas marginalizadas. Ele não parece ser diferente. Tu não precisa ser um cara que tem poder que te deixa feio pra você ser marginalizado. Eu acho que por definição tem. A não ser que o poder A, dele seja, sei lá, ele é um vampiro, ele bebe sangue. a etimologia. É a etimologia? Mas, tipo, a origem da palavra mutante nessa cultura, é para identificar pessoas que são monstruosas, né, deficientes, né? Eles justificam pessoas que são monstruosas também como deficientes, Uhum. sabe? Então, Eu. o Coisa, por exemplo, ele seria chamado de mutante, deficiente. Alô? E o termo mutante seria popularizado entre pessoas que vivem nessa classe mais baixa, porque é comum, assim como infelizmente aconteceu no nosso mundo, que onde pessoas negras foram marginalizadas e viviam nos subúrbios, que pessoas deformadas, né, mutantes, propriamente ditos, fossem marginalizados. Então o termo ele se popularizou, mesmo que você não necessariamente fosse um mutante, desde que você fizesse parte da comunidade, você era tratado como um. E o que volta à questão, qual que é ele tem alguma mutação, uma característica mutante não visível? Ninguém sabe. Ou só não dá pra Tipo, ver? Ele foi chamado de o mutante, mas tipo, olha, é uma pessoa. é, Ah, justamente. E voltando ao fato, ele não possui um RUI, que é o Registro Universal de Extraordinários, que assim como o RG, né, ele identifica desde cedo, por conta de um teste sanguíneo, quais seriam as características ou propensão genética a determinadas características que uma pessoa extraordinária teria. Ele não tem. E isso é um caso complexo. E talvez seja o único do gênero recentemente. Até porque faz muito tempo que o RUI foi instaurado em todas as sociedades, em toda a sociedade mundial. Ele é uma base sistemática para que os governos consigam manter controle da sua população. Porém, Caio Verler, por algum motivo, não tem. ok. Me confirma uma coisa que não ficou muito claro pra mim. A figura que foi vista no tomando banho no começo é a mesma das cenas seguintes de imprensa? Não Ok. posso E revelar nem, isso. ok. E nem aqui. E mesma pergunta para aquele do interrogatório. É o que aconteceu ali, TX. Não, na verdade Hum, é que não ficou claro se tem alguma característica similar entre ambos. Tipo, você Nenhuma, falou então, exatamente, nem. sobre você falou de eu escutei que tinha gente na empresa que tinha uma pessoa que era loira, mas eu não consegui me atentar se isso era uma característica em comum descrita antes. Acho que não. É melhor eu escutar ou transcrever a narrativa. Bom, assim, a pergunta é válida e a atenção também. Eu vou trabalhar esse jogo da mesma forma que eu trabalho as narrativas de alguns, na maioria dos meus personagens. Muito detalhe vai ser dito a todo momento, mas ele só vai fazer sentido a longo prazo. Então, ali teve a tatuagem, teve o personagem loiro, tem um cara com um nome, tem Crachá sujo de sangue. tem o nome, né, o Erin Kovacs, tem o André, não sei o que das quantas.
São muitos nomes que a gente vai pegar e entender melhor quando a gente for jogando. Não Conhecendo espero, esses nomes enquanto a gente for porque jogando. porque se não der uma facilitada, eu tô fudido. Bom, os personagens de vocês, né? Tanto a Sarah quanto o Gentil, vocês fazem parte de castas necessariamente diferentes da sociedade. Castas não, né? Classes sociais. Cara, você nasceu no luxo, no lixo. Você nasceu no luxo, tá? Você nasceu no luxo. Você sempre teve o que você quis. Você sempre pôde fazer o que você quisesse, né? Nunca foi problema. Gasto, dinheiro era supérfluo para a família de vocês. Mesmo após o incidente, né? O fatídico incidente, dinheiro ainda continua sendo supérfluo. Seu famigerado pai não é tão presente quanto você gostaria que ele fosse. Na verdade, tá quase sempre trabalhando. Você entende o trabalho dele. Ele é um herói. Ele salva pessoas. Mas não entende como. Não entende porque algumas pessoas têm medo dele. E não entende por que ele se chama Sombra. E por que esse nome causa tanto pavor? Seja pra mídia, quando documenta algum caso, seja para as pessoas que o veem e o reconhecem pelo título. A sua figura paterna, né, que assume o cargo quando seu pai não está, é o seu empregado, Félix. Um senhorzinho de idade já mais avançada, barrigudinho, gentil o quanto poderia ser. Quase como um pai de verdade. Levemente calvo. A idade está chegando. Mas ele ainda tem vigor. Ele ainda é forte. Meio parrudo, por mais que fora de forma. Ele cuida de você. E quando você viu o noticiário, ele foi a primeira pessoa a desligar ele. Ele não gosta Quando, que você veja quando esse tipo de ele, coisa. na verdade, quando eu vi o noticiário, ele teve que me pegar no porão, porque a Sarah entrou em pânico. Ela, tipo, automaticamente, ela foi, tipo, ativou a invisibilidade e a intangibilidade. Demorou um tempo pra eu encontrar ela, na verdade. Ele cuida de você o quanto pode. Como pode. Afinal, ele não é tão poderoso. Do outro lado da moeda, temos Gentil. Que. Caramba, como esse cara trabalha. Por mais que a sua condição lhe prejudique, até porque alguns até iriam achar incrível ter o melhor sistema imune da face da Terra. Só que eles não entendem que isso afeta você de outras formas. Ao pé da letra, você está necessariamente lutando contra si mesmo todos os dias. Foi difícil entender o que estava acontecendo no noticiário. Até você colocar seus óculos e, meu Deus, era melhor não ter colocado. A notícia, os jornalistas, os câmeras que vão para a rua e noticiam as coisas diretamente, mostraram imagens aterrorizantes. Você até tá meio acostumado. Você cura pessoas. Você tem que ver, já viu coisas que deixaram você enjoado. Mas aquilo é diferente. Foi a primeira vez que você viu algo parecido. Você Não nunca viu uma é, não pessoa são morta. as feridas, é a malícia. É. Você nunca viu uma pessoa morta, de fato. Você sempre viu pessoas machucadas.
pudessem ser curadas. Sempre viu feridas que pudessem ser fechadas e você era capaz de fazer isso. Só que seu braço não chega tão longe. Você não consegue alcançar aquela mão que pede ajuda. Isso dói. Isso dói. Porém, ambos têm um objetivo em comum. Há 3 meses atrás, vocês dois, assim como inúmeros outros jovens da idade de vocês, ou um pouco mais velhos, um pouco mais novos, se submeteram a uma prova de admissão. A prova, a prova consistia em inúmeros testes. Primeiro, vocês precisavam pontuar o suficiente em uma prova teórica, que englobava inúmeros assuntos super complexos. Física, química, história, geografia, matemática, todos eles fugiam muito daquilo que vocês haviam aprendido na escola de vocês. Era muito mais técnico, era muito mais específico. Querendo ou não, vocês se prepararam para aquele dia, para aquela prova. E tiveram notas o suficiente. Talvez acima da média, talvez abaixo. Independente, vocês estavam entre os classificados. Vocês conseguiram o mínimo para serem aptos a fazerem os demais testes. Provas de aptidão física, provas psicotécnicas, psicomotoras, testes de psicanálise, exames de saúde super minuciosos. Todas essas etapas vocês conseguiram superar com êxito. Seja lá pelo que motivasse vocês a fazer isso. Mas vocês chegaram lá. Vocês e outros mais ou menos 700 a 800 jovens foram escolhidos, entre outras milhares de pessoas, para se tornarem a próxima geração de alunos. Seja lá pelo que motivasse vocês, vocês sabiam que aquela notícia, aquele atentado, aqueles corpos, aquilo ia ser comum para vocês em algum momento. Vocês deveriam, de alguma forma, ainda arraigados à ideia de vestir uma capa e salvar pessoas, encarar o fato de que não vão conseguir salvar algumas delas. E que vão ter que se acostumar a ver corpos mortos. Vão ter que se acostumar a, independente da situação, serem aquilo que as pessoas que vocês se inspiraram são. Monumentos. Pontos seguros. Heróis não são figuras bonitas, atléticas. Ou rostos bonitos. Não. Eles não salvam apenas pessoas. Eles salvam corações. E isso requer sacrifício. Mas por enquanto, ainda faltam 3 dias para se preocuparem com isso. 3 longos dias. Parece que não passam nunca. E é isso. Perfeito. Absurdo cinema. Foi a nossa introdução, esse é o cenário, essa é a situação que vocês se encontram, né? Perfeito. E nada a declarar.
tem que pegar a imagem do Félix. Certo? Deixa eu pegar aqui. Você tem imagem pra ele? Eu tinha pego uma. Ah, então manda a sua. Eu ia pegar uma pra ele. Acho que eu até fiz um handout dele. Ah, fiz sim. Deixa eu ver, show to players. É o Félix da Rocha, o nosso vovozinho. Nossa. Cadê Ele é ele? Papai Noel, ele é Papai Noel de shopping no final do ano? Não, ele ganha bem o suficiente pra não precisar. Qual é a sensação, TX, que um Papai Noel de shopping tem um salário melhor que o seu? Eu não tenho salário. Mas não, eu tô falando do gentil. Ele também não tem salário ainda. Então tome! Então shut up e respeite o Papai Noel de shopping. Mas ele é Papai Noel igual porque ele me deu 100 reais pra ser seu amigo. Ih, acho que eu falei besteira. Nossa. Nossa. Ai, É tipo, a reação da Sarah seria só? Estamos nos anos 90, 100 reais é muito dinheiro. 100 reais é muito dinheiro pra um bilionário tristonho. a verdade é que bilionários não deveriam existir. Então devolve o dinheiro que eu te dei. Você tem imagem Mas do isso seu não é pai? um bilhão. Oi? Você tem imagem do seu pai? Senão. Eu ia perguntar se você queria a imagem dele pública e tipo com armadura ou se tipo tipo com roupa de herói, sabe? Tipo, como você quer Então, que eu eu mande a imagem tenho. dele. Eu separei uma aqui que eu achei interessante. Mas Fala pra mim, eu por fico a favor. teu critério aí. Pode mostrar pra mim, eu tô curioso. Ah, você mandou. Ah, tá aqui o Félix. Ah, o Félix. Que bonitinho. Se você come tudinho, você deixa Félix felices. Acho que. Qual ano? É 1997, você falou? 1997. Tá saindo o Estamos em Pokémon agora. 98. Estamos em 98. 98. 98? Ok. É. Eu acho que Enigma do Príncipe nem foi escrito ainda. Tá saindo. Tá saindo Pokémon e Berserk. Nossa Nossa. senhora. Aqui, eu não tenho. Ah, até que tá na qualidade legal. Nossa, pega muita imagem. Eu tinha separado essa aqui pro seu pai, Fred. Espera, você mandou aonde? No chat de. Ele não é tão velho. Ele não é tão velho. Eu vou te mandar. Tipo, deixa eu pegar aqui. Uma coisa que eu não entendi exatamente. A Sarah só é tímida ou ela é agorafóbica? Ela só tem, tipo, muito medo de falar com as pessoas. Tipo, é muito complicado pra. Não é algo que ela consiga controlar. Ansiedade social? Isso. Deixa eu pegar aqui. É porque o Tristão, tipo, a ideia dele, tipo, é ele realmente, tipo, parecer com o Bruce Wayne. Ah, tá. Ele é, tipo, aquele cara que, tipo, esse cara era pra ser velho. Como é que ele ainda é um Guts? Entendi, Sabe? entendi. Enfim, se tu quiser parar a gravação, TX, não vai ter mais nada. Essa foi a. Não é nada, tipo, Não relevante. acabe! Eu quero amar! É isso, cara. É a introdução. Sessão zero foi isso. Introduzi o cenário. Contextualizei o que vocês precisam saber. Esse é o tom que vai ser o. Setei o tom da mesa, vai ser esse. Vocês vão conviver com violência, vocês vão conviver com desesperança. Bem mais dark do que eu tava imaginando. Eu tava esperando. Quer dizer, eu não tava esperando Gotham City no Rio de Janeiro. Mas assim, tá sendo Gotham City no Rio de Janeiro. É.
Eu não estava esperando isso que eu falei. Ah, tá. Ah, tá. Calma, é que vocês ainda não chegaram na escola. Ai, ai. Gravação em